Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender, então, radiciação. Antes da gente começar a pensar nas respostas que a gente chama de raiz, vamos conhecer o nomezinho de cada uma das partes que fazem parte dessa operação, tá? Esse que está em azul, a gente chama de radical, é o símbolo, tá? Esse símbolo, radical. O númerozinho que vai aqui, dentro do radical, a gente chama de índice. Tem o menor deles, o menor número que a gente vai encontrar aqui é 2. Quando não tiver nada aqui, é porque o 2 tem o poder de ficar invisível. Somente o 2. Os outros números é obrigado a aparecer, ó. 3, 4, 5, pode ter qualquer outro número. Mas o menor número que pode ter no índice é o 2, e ele tem o poder de ficar invisível, tá? Então, quando vocês olharem o radical e não tiver nada aqui, já sabe que é o 2. Combinado? O que está dentro do radical, lá dentro da casinha, se chama radicando. E a resposta, que é o que a gente vai pensar hoje, nós vamos aprender a pensar nessa resposta, ela se chama raiz, tá? No exemplo 1, nós temos uma raiz quadrada. Como assim raiz quadrada, prof? Porque não tem nada ali, ó. Quando não tem nada é o 2. Quando é o 2, a gente chama de raiz quadrada. Quando é o 3, a gente chama de raiz cúbica. E outros números não têm nome especial. Só tem nomezinho especial para o 2, que é a raiz quadrada, e para o 3, que é a raiz cúbica. Os outros não têm nome especial, tá? A gente diz que é uma raiz com índice 4, uma raiz com índice 5 e assim por diante, tá? Observem aqui os nossos exemplos, então. Como é que a gente vai pensar? Esse índice, que é o número pequenininho que fica ali como se fosse no telhadinho ali da casa, é ele que manda no nosso pensamento. Então, no exemplo 1, eu tenho 2. Então, quer dizer que eu preciso pensar... Isso aqui é o símbolo de eu pensando, tá? Em um número que vai obedecer esse índice, que é o 2. Vou botar aqui. Vou botar o 2 aqui. E que vai dar o número que está dentro do radical, que é o 4. Então, é isso aqui que eu preciso pensar, ó. Isso aqui. Qual é o número que vai obedecer, vai se multiplicar 2 vezes. O meu pensamento tem que pensar na multiplicação. E vai dar 4. Que número vocês acham que é? Qual é o número que se multiplica 2 vezes e dá 4? Vamos pensar? Ai, prof, eu acho que é o 1. Então, vamos fazer, ó. 2 vezes vai ter que se multiplicar e ter que dar o 4. 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, não é o 1, povo. O 1 não deu certo. Ah, professora, eu acho que é o 2. Então, vamos tentar o 2. 2 vezes 2, 4. Perfeito. É o 2. Só que no 7º ano, a gente já começa a estudar tanto os números positivos quanto negativos, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Se esse 2 for mais 2, se multiplicando 2 vezes, ó. Mais e mais. Qual é o sinal desse 4 que não aparece? É mais, né? Mais com mais dá mais. Fechou? Todas. Mas, e se o aluno quisesse que fosse o menos 2? Vamos apagar aqui. Menos 2, menos 2, menos 2, tá? Regrinha de sinal da multiplicação, sinais iguais, mais. Também deu certo. Então, pessoal, por causa desse motivo, a gente vai fazer um combinado. A gente considera, então, como os dois dão certo, mas a matemática ela é uma ciência exata. O que quer dizer isso? Que ela tem uma única resposta. Então, nós vamos fazer um acordo aqui para o 7º ano, combinado, tá? Que nós vamos considerar... Os dois dão certo, a gente já viu a regrinha de sinal. Os dois dão certo, tanto mais quanto menos. Mas nós vamos combinar que nós vamos colocar todos o positivo, que é o mais que não precisa aparecer, né? Que a gente já tem esse combinado que o mais pode ficar invisível. Então, porque ele vai dar certo, então para todo mundo colocar a mesma resposta, ó.
2 vezes 2, 4. Então, 2 positivo, tá? Aí o aluno escolhe se vai botar o mais ou se vai deixar invisível. Isso é uma escolha, tá? Combinado? Então, vamos considerar todos o positivo. Deixa o negativo de lado, certo? Agora, nós vamos para o próximo pensamento. O exemplo 2, o índice está pedindo que a gente pense em um número que se multiplique 3 vezes e dê 27 na resposta. Que número é que eu vou colocar aqui? Vamos pensar? Se fosse o 1, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Não deu. Vamos pensar no 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não deu, tem que dar 27. Vamos pensar no 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, é o 3, ó. O 3 positivo, ele se multiplica 3 vezes e dá 27 positivo. Vamos fazer a regrinha de sinal aqui, para vocês enxergarem isso. Esse com esse, tá? De 2 em 2 a gente pensa, tá? Mais com mais, dá mais. 3 vezes 3, dá 9. Agora, tem que multiplicar aquele último 3. 9 vezes 3, 27. Mais com mais, dá um mais que tá ali invisível, não tá aparecendo. Fechou. A resposta é o mais 3. O mais 3 que obedece o 3, se multiplicando 3 vezes e dá o 27. Perfeito, tá? Pessoal, tem um pega-ratãozinho da matemática que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte. Vocês viram que quando a gente calculou lá no exemplo 1, a gente fez tanto mais 2 se multiplicando 2 vezes, que deu mais 4, né? Porque mais com mais dá mais. Sinais iguais, mais. E o menos 2 também deu mais 4. Por quê? Por causa da regrinha de sinal, que a gente sempre faz as multiplicações sempre de 2 em 2 números, né? Então, aqui tem 2 números. Sinais iguais, eu boto mais, né? Sempre. Então, vocês viram que os 2 deu mais. Então, quando o índice for 2, 4, 6, for um índice par, aqui, ó. Quando aqui for um índice par, aqui dentro só pode ter números positivos, tá? Porque ali tinha o 4, ó. O índice par, quais são os números pares? 2, 4, 6, 8 e todos que terminem, né? Com esses números e também que terminem em 0. O índice par não aceita que esse número seja negativo aqui dentro, ó. Por causa da regrinha de sinal, que todo mundo vai dar positivo. Então, esse númerozinho aqui, o radicando, que é o que fica dentro, ele sempre tem que ser positivo. Tá, professora, e o que acontece se aparecer um dia uma raiz quadrada de menos 4? Se aparecer, pode aparecer um dia na minha vida? Pode, futuramente pode aparecer um dia na sua vida esse menos ali dentro. O que você vai colocar? Não existe resposta. Ou, se vocês quiserem fazer isso na forma de símbolo matemático, tem um símbolo matemático que representa toda essa frase aqui, que é assim. Em vez de escrever não existe resposta, a gente bota um E quadrado virado e um traço em cima. Isso aqui significa, dentro da matemática, não existe resposta para isso. Tá? Então, povo, quando for par, quando for ímpar, vai ter resposta. Quando for ímpar, quais são os números ímpares? Números terminados em 1, 3, 5, 7, 9. E lembrando que o índice menor que tem aqui é o 2. Não existe nem 0 nenhum aqui, tá? O menor é o 2. Aí do 2 para cima pode ser qualquer número. Agora vamos fazer, eu vou mostrar para vocês por que o ímpar dá certo. Por que o número ímpar aceita o menos, que é o exemplo 3.
Por que o número ímpar aceita esse menos e nós conseguimos achar uma resposta para isso? Por causa da regra de sinal. Agora eu vou mostrar para vocês. Nós precisamos pensar em um número que vai obedecer ao índice, que é o 3, e tem que dar menos 27. Que número é esse? Vamos pensar nesse número? Vamos pensar no 1 primeiro, né? A gente sempre pensa no 1, mas o 1 assim, meio que não vale a pena, né, povo? Porque o 1, não importa quantas vezes se multiplicar, sempre vai dar quanto? Sempre vai dar 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, 1. Vamos pensar no 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Não deu? Não é 8 que tem lá dentro do radical, é 27. Vamos pensar no 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O 3 deu certo. Então, 27. Esse número vai se multiplicar 3 vezes, igualzinho, conforme eu colocar ali, ó. Resolve sempre de 2 em 2, certo? 3 vezes 3, 9. Copia o último parênteses igual e multiplica. 9 vezes 3, 27. O 27 fechou, deu certo. Só que tem um problema. É menos 27. Menos 27. Se esse 3 for positivo, se ele for mais, ó, eu vou botar mais aqui, vamos fazer a regrinha de sinal. Mais com mais, dá mais. Com esse maisinho, mais com mais, dá mais. Não deu o menos. Então, o que a gente faz daí, quando não dá o menos? A gente apaga esse mais, apaga todos os mais que a gente botou. E vamos colocar o menos. Ó, bota menos em todos os três. Ó, agora vamos ver. Isso aqui é importante, tá, povo? Ele tem que se multiplicar 3 vezes conforme ele tá ali, ó. Se eu botei menos 3, o menos tem que se repetir em todos, tá? Agora, vamos fazer a regrinha de sinal de 2 em 2, tá? Menos e menos, os sinais é igual. Dá mais. Então, vamos botar um mais aqui. Aí, eu tenho que me lembrar que esse último parêntese tinha um menos, né? Mais com menos, ó, sinais diferentes, surgiu menos. Lembra da regrinha de sinal? Quem não lembra da regrinha de sinal, no final desse vídeo, eu vou colocar disponível ali um vídeo que já tem no canal sobre a regrinha de sinal, tá? Então, olha só. Menos com menos, mais. Mais com menos, que é esse mesmo daqui que a gente copiou igual, ó. A menos, fechou, então quer dizer que a resposta é menos 3. Então, quando o índice for ímpar, 3, 5, 7, 9, números terminados com 1, com 3, com 5, com 7, com 9, eu vou conseguir achar uma resposta, um número que se multiplique 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, e a regrinha de sinal vai permitir que essa resposta fique negativa. Então, recapitulando, tá? Relembrando. Se tiver um menos dentro do radical e o índice, que é o que manda no nosso pensamento, for ímpar, eu vou achar a resposta. Mas, se acontecer de ter um menos lá dentro e o índice aqui for 2, pode ser um 4, qualquer número par, tá? Se for par, esse númerozinho aqui, não vai existir resposta. O aluno pode usar o símbolo de não existe ou pode escrever não existe resposta, tá? Esse é o pega-ratão do momento, então se ligue nisso. Se for ímpar, pode pensar que vai ter resposta. Se for ímpar, tem resposta para esse número negativo. É o menos 3 que se multiplica 3 vezes, que nem a gente fez antes aqui, ó. É o menos 3 que se multiplica por ele mesmo 3 vezes. E devido à regra de sinal, resolve de 2 em 2, copia aquele parêntese igual. Sinais diferentes, na multiplicação eu boto menos. 9 vezes 3, 27. Ele fecha perfeitamente. Então, essa partezinha aqui, ó, que a prof faz embaixo,
essa partezinha vocês fazem numa folhinha de rascunho, não precisa estar junto com o exercício, é só para vocês confirmarem que o pensamento de vocês está certo, tá? Então, a resposta tem que se multiplicar quantas vezes o índice está mandando e tem que dar direitinho o número que está dentro do radical, tá? Para isso, é super importante que o estudo da tabuada esteja em dia. Ah, professora, mas eu sei a tabuada. Eu também sei. Mas eu preciso estudar a tabuada para eu não esquecer. Ou, daqui a pouco, por uma bobeira, um momento de falta de atenção, colocar um valor errado. Aí, por causa da tabuada, eu acabo errando tudo. Então, toda semana, pelo menos uma vez na semana, o aluno deve construir uma tabuada nova. Isso vai melhorar no raciocínio, isso vai melhorar na agilidade de fazer o exercício, tá? Toda semana, lembre-se disso. Agora, nós vamos fazer... Então, esse aqui deu -3. O último exemplo... Vamos colocar aqui para ele ficar maior, né? A gente pensa e bota lá a resposta. Essa parte que a gente pensa não precisa aparecer na conta, só bota a resposta, tá? A radiciação é uma das poucas coisas da matemática que não é necessário aparecer o cálculo, né? Pô, porque esse é o pensamento, o que a gente faz no pensamento, a gente pode ficar lá na folhinha de rascunho, que é a nossa folhinha, tá? Então, ó, agora nós temos um índice 4. Então, como é que tem que ser esse pensamento? Eu preciso pensar em um número que vai se multiplicar por ele mesmo 4 vezes e tem que dar o 16, que é o que está dentro do radical. Que a gente chama de radicando. Prof, preciso saber os nomezinhos? É importante, gente, porque daqui a pouco aparece um exercício que está falando só no nome e não tem o radical montado, aí você sabe onde que vai cada coisa, né? O radicando vai dentro do radical. O índice vai lá em cima na casinha lá. E a raiz é a resposta, que é o que a gente pensa, né? Ó, que número que se multiplica 4 vezes por ele mesmo? Primeiro a gente pensa no número, depois a gente vê o resto. 4 vezes por ele mesmo tem que dar 16, tá? Já vimos que pensar no 1 não vale a pena, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 sempre, né? Não importa quantas vezes o 1 se multiplica, dá 1. Vamos pensar no 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Achamos o número. Ah, não entendi. Vamos botar aqui para vocês compreenderem, ó. Descobrimos que esse número é o 2. Então, ele tem que multiplicar por ele mesmo 4 vezes, né? Vou colocar mais para cima, do ladinho, porque eu não vou ter espaço aqui. Dois, 2, 2, 2. Lembra do nosso combinado, né? Vamos usar só o positivo, lembra? Nesse caso, quando for par. 2 vezes 2, 4, né? Por que, prof, vamos usar só o positivo? Por enquanto, a gente vai usar só o positivo, tá? 7º ano, só o positivo. Pô, facilita a nossa vida, porque se ele é todo positivo, a gente não precisa nem fazer a regrinha de sinal, né? Por quê? Porque o mais não aparece, porque ele não faz a diferença. Então, como é todo mundo positivo, não precisa nem se preocupar com o sinal, ó. Agora, essa partezinha aqui, a gente copia exatamente igual, ó. Tá? Então, deu 4. 2 vezes 2, 4. Vou botar numa cor diferente aqui. Agora, vamos fazer esses dois. 4 vezes 2, 8. Copia o outro lá igual. Esse aqui, ó, que ficou fora da multiplicação, né? Sempre de 2 em 2, tá? 8 vezes 2, 16. Fechou todas, tá? Então, qual é o número que se multiplicou 4 vezes, deu 16? O 2. Vamos recapitular, então, esse pensamento? Eu preciso pensar em um número para colocar aqui na resposta que se multiplique por ele mesmo 4 vezes e dê o 16. Que número é esse? É o 2. Então, depois que vocês tiverem a resposta,
Vocês pensem nisso. É o 2 que se multiplica 4 vezes e dá 16. Faz a mãozinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Perfeito. Então, resposta aqui. 2. Obrigado.